A Bíblia ela tem diversos assuntos que nós precisamos conhecer. Nós temos a doutrina da salvação, como que acontece o processo da salvação, o plano da salvação, a redenção. E também temos a doutrina do perdão, que Deus nos perdoou, e como nós fomos perdoados, e como devemos perdoar os nossos malfeitores, os nossos inimigos. A Bíblia fala também sobre a doutrina da fé, a fé salvífica, que é a fé de crer para ser salvo. A Bíblia fala da fé de crer para receber um milagre, uma maravilha. A Bíblia fala da fé comum, que todo mundo acredita nas coisas que existem. E então, existe essa fé de fidelidade também, de você ser fiel, é chamado de fé. A Bíblia fala também sobre a doutrina de Cristo, as duas naturezas de Cristo, ele humano, ele divino, em uma pessoa só. É um estudo que a Bíblia apresenta. A Bíblia fala sobre a doutrina de Deus, que é chamado teontologia. Teon é Deus. Logia, um tratado, um estudo sobre Deus. A Bíblia fala sobre a doutrina da graça, mas não é a graça do sorriso, é a graça do favor imerecido. De alguém que não merecia o perdão e ele concedeu o perdão. E ela vai falando de diversas doutrinas, são inúmeras. E nós precisamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. Se nós somos leitores da Bíblia, se somos filhos de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele disse em São João, no capítulo 14 e o verso 23. Preste atenção. Ele disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará. E viremos para ele no corpo, faremos nele morada. Então, para o Pai te amar e para a Trindade morar em você através do Espírito de Deus, é necessário você amar a palavra e guardar. Como que eu amo a palavra e guardo? Lendo ela como a Bíblia manda, de dia e de noite, isto é, constantemente. Senão não ama. E não como uma irmã. Meu pai foi visitar uma irmã no sítio. E meu pai havia esquecido a Bíblia, porque a dificuldade de muita chuva, de moto. E ele então visitou a irmã. No final da visita, ele disse para a irmã: me preste sua Bíblia para mim ler um texto. E a irmã emprestou a Bíblia. Me empreste seu óculos, que eu esqueci o meu. E ela emprestou o óculos. Ele fez a leitura, depois colocou o óculos dentro da Bíblia da irmã. Aí fechou a Bíblia, guardou e fomos embora. Aí passou mais ou menos 15 dias, nós chegamos de volta lá. E ela disse: ô pastor, quero que o senhor ore por mim, que eu estou com uma dificuldade, eu perdi meu óculos, nunca mais achei. Faz uns 15 dias que eu não acho meu óculos. Aí não, vamos orientar a irmã, tirar o óculos, etc e tal. Visitamos, ele disse: empreste sua Bíblia para a gente fazer uma leitura. Quando ele abre a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Fazia 15 dias que a irmã não lia a Bíblia. Então, quem me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele, faremos nele morada. Vocês sabiam que a felicidade, ela está condicionada à leitura da palavra? Tem muita gente que não é feliz, mas também não lê a Bíblia. E a Bíblia diz assim, que a felicidade está condicionada na palavra. Ela diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então ele fala que isso é bem-aventurança. E bem-aventurança é felicidade. Então hoje nós vamos estudar. Ontem, na terça-feira, eu estava com Deus colocou no meu coração de falar sobre o juízo final. E desta terça começar a falar sobre a grande tribulação, para os irmãos entenderem o que será das pessoas que ficarão no arrebatamento. A Bíblia mostra com clareza sofrimento, que ela diz como tal nunca houve sobre a face da terra. Mas aí eu orando a Deus, buscando desde sábado, estou buscando uma palavra para hoje, para a gente começar a estudar a Bíblia. E o Senhor Deus disse: não, vamos começar falando dos assuntos subsequentes, porque o juízo final está lá na frente.
Então a gente tem que falar o que vai acontecer hoje, o que está acontecendo hoje no mundo, que a Bíblia disse que aconteceria e que está acontecendo. Aí a partir daí nós vamos seguindo o passo a passo dos assuntos. E o assunto que estuda as últimas coisas, ou as coisas futuras, ela é chamado de escatologia. Escatos é uma palavra grega que significa coisas futuras, coisas vindouras. E logia é uma palavra grega que significa um tratado ou um estudo. Então, escatologia é um tratado ou um estudo sobre as coisas futuras, as coisas que virão, né? E quais são as coisas que virão? As últimas coisas. Nós estamos vivendo, a Bíblia apresenta que nós estamos vivendo já nos últimos dias. Ela diz isso. Nós já estamos vivendo nos últimos dias. Olha aqui o que o texto da Bíblia ele começa dizendo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Joel 2:28. E quando foi que o Espírito foi derramado sobre toda a carne? No dia de Pentecoste. Todos, o texto diz lá, é Atos 2. De repente Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa em que estava assentado. E diz o texto, e todos foram batizados, foram vistos por ali de fogo, e todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Então ali começa os últimos dias, é o princípio dos últimos dias. Então nós podemos dizer assim, que nós já estamos aí há 2022 anos dos últimos dias. 2022 anos gastando os últimos dias do Senhor na terra. A gente observa esse termo dos últimos dias, deixa eu me situar aqui nos meus escritos, né? Que a Bíblia ela apresenta de forma clara sobre os últimos dias e o que sucederia nesses últimos dias. O apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, dizendo assim, nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, homens sem afeto natural. Sabe o que é homem sem afeto natural? É sem afeição para com o pobre e para com o necessitado. A gente observa isso no mundo. As pessoas que têm muito dinheiro, eles não se doem com as pessoas que passam necessidade, que passam fome. Eles não se condoem, não têm uma condolência. Isso é não ter afeição natural para com os seus semelhantes. E eu estava dizendo ontem na sala de aula que o Senhor Deus, ele tem algumas questões na Bíblia que ele deixa muito claro. O Senhor Deus, ele se irrita, ele ira com as pessoas idólatras. Por quê? Porque o ser humano é inteligente, constituído de inteligência, de sabedoria e de conhecimento, principalmente conhecimento divino. E de repente esse ser humano é cego, como diz o apóstolo Paulo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E esses indivíduos incrédulos, eles passam a adorar um pedaço de gesso, um pedaço de pau, uma madeira, que estão lá na caixinha e se dobra, e me pede alguma coisa, e me manda um milagre, e anda de joelho. Isso faz com que a ira de Deus se irrite. Agora, quanto aos pobres, quanto aos homens sem afeto natural, faz com Deus castigue-os. Porque a gente vê no Antigo Testamento, quando o povo de Israel é metido na sua terra, que tiveram as primeiras leis, o Senhor Deus disse assim para Moisés, coloca na lei aí, na lei civil. Quando vocês puserem uma lavoura, seja de milho, de cevada, de trigo, de uva, vocês deixam os cantos sem colheres. E quando estiver colhendo o trigo, o milho, e uma espiga de milho cair, um feixe de trigo cair, não ajunte. Deixe lá. Porque os cantos da lavoura e o que cair no chão é do pobre, do necessitado, da viúva e do órfão. E era lei. Você se lembra de Ruth, que era viúva e não tinha
E ela foi para as lavouras para colher o que caía. E Boaz chamou os seus colhedores: deixa cair o milho, deixa cair bastante cevada, deixa cair para ela. E ela chegou em casa com um feixe grande. Aí a sogra disse: onde você arrumou tudo isso? O Boaz foi generoso, deixou cair e eu fui abençoado. Porque era uma lei. Você sabe que o texto da Bíblia diz assim, que Deus mandou pôr fogo em 5 cidades. Era Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. A Bíblia diz isso. Vocês têm que baixar um helicóptero para fazer a leitura da Bíblia, que a gente só lembra de Sodoma e Gomorra. Mas quando a gente baixa o helicóptero, começa a meditar, você vai encontrar lá 5 cidades eram para pegar fogo. Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Ló saiu de Sodoma e foi para Zoar. Então Deus preservou Zoar, não pegou fogo. Pegou fogo só Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. E por quê? Por causa do problema do homossexualismo, do sodomasoquismo, que é o prazer sexual pela dor. As pessoas só têm prazer batendo, massacrando, ferindo outras. E dentre tantas outras. É a primeira questão. Mas a segunda questão está em Ezequiel. Deus diz lá que essas foram a destruição de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. A imoralidade sexual. E por quê? Tinham fartura de pão. E não estendiam a mão ao pobre, ao necessitado, à viúva e o órfão. Então Deus irou-se e destruiu as 4 cidades, porque as pessoas não tinham o afeto natural. Se você olhar no texto da Bíblia, no Novo Testamento, porque a gente está falando do Antigo, aí alguém pode dizer: mas isso é coisa do Antigo. No Antigo Testamento diz o seguinte, que o Senhor Deus, Ele disse para os discípulos: pobres sempre tende convosco. E a igreja primitiva, quando ela instituiu os diáconos, não foi quando o Pedro, o líder da igreja, disse, o Espírito disse para ele: separai os diáconos. Felipe, homem cheio de fé e de coragem. Estevão, homem cheio de fé e de coragem. Nicanor, homem cheio de fé e de coragem. Prócoro, homem cheio de fé e de coragem. Pármena, os 7 diáconos. Foi separado ali. Aí disseram para ele: agora vocês vão colocar um terno, uma gravata, vão tirar a oferta, vão servir a ceia, vão fechar as portas. Não. A ideia era: vocês vão seguir os pobres, os necessitados, os órfãos e as viúvas, e saber se eles estão precisando de alguma coisa. E vão vir para a igreja vai tirar as ofertas alçadas, os dízimos, para ajudar o pobre, o necessitado, a viúva. Essa foi a instituição do diácono. Por isso, diaconia. O diácono significa serviço, trabalhar para os pobres e os necessitados. E agora a Bíblia está dizendo assim, que nos últimos dias, os homens não têm afeto natural para com seu semelhante. Eles ganham tanto dinheiro e não têm condição de gastar o dinheiro que ganham. Mas também não estende a mão para o pobre e necessitado. Nós estamos vivendo este tempo. Nós estamos vivendo este tempo. A arrecadação do Brasil, o PIB brasileiro, é bilhões de arrecadação. Mas o salário mínimo é o mínimo possível. E isso não tem afeto natural. Isso vai ser levado em tona. Então nós estamos vivendo este dia, homens irreconciliáveis, e etc. e tal. Então a Bíblia chama de último dia. Último dia de quê? Para acabar o tempo da graça, não é o do mundo, não. Se o arrebatamento for hoje, o mundo ainda tem pela frente mais de 1007 anos. São os 7 anos da grande tribulação, o milênio, que é 1000 anos, o período que Satanás será solto, a gente não sabe quanto tempo. Aí virá o juízo final, o eterno e perfeito estado com o novo céu e nova terra. Mas nós estamos vivendo esses últimos dias. E o que é o arrebatamento? Arrebatamento, essa palavra, ela vem do grego. Significa tomar com força. Significa tirar. É igual você pega um imã, coloca um monte de pregozinho aqui, preguinho que eles... Aí vem com a barra de imã e chega próximo, ele suga todos os pregos, porque o imã tem uma força. Arrebatar significa isso. Nós vamos ser tirados com força da terra. Tomar com força, impelir, suprimir, puxar com violência. Essa é a expressão. E o texto que nós fizemos a leitura bíblica em classe, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, Paulo ele começa dizendo que isso é um mistério. Não tem como explicar. Ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí ele fala, no momento, num piscar de olhos,
Tem tradução que fala assim, no abrir e fechar de olhos. Ela não foi uma tradução correta do original. Porque esse abrir, você pode demorar a fechar. No abrir e fechar. Ou você pode fechar e demorar a abrir. Então não é muito correto. Porque a velocidade é muito rápida. Então é piscar de olhos. Você piscou de olhos, você já foi arrebatado, já está nos ares. Piscou de olhos, nesse piscar de olhos, nessa fração de segundo, a igreja, os salvos que estarão em todo o mundo, será arrancado com violência. Os mortos, que a Bíblia diz lá, nós fizemos a leitura, 1 Coríntios 15, os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão. Aí eles vão ressuscitar com o seu corpo, mas o corpo será transformado, e enquanto isso, nosso corpo será transformado, e vamos subir junto com eles a encontrar o Senhor nos ares. Agora, isso num piscar de olhos. Piscou o olho, os mortos tudo já arrebataram, já foram ressuscitados, foram transformados. Piscou de olho, todos nós já fomos levados, transformados. É um piscar de olhos. A gente não sabe como que é isso, porque Paulo diz que é um mistério. Mas nós seremos arrebatados. Seremos levados em glória. Agora, irmãos, após o arrebatamento, se o mundo ainda tem um pouquinho de prazer, é por causa da alegria do Espírito que paira sobre a igreja. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se apagarmos as luzes desses corredores aqui, as luzes que estão lá, e desse outro lado, deixar só a claridade da igreja, a luminosidade do templo vai refletir pela janela e as pessoas conseguem andar. Por mais que lá ainda não esteja claro quanto cá, mas ainda tem uma luminosidade, por causa da luz que está aqui. Agora, se desligar as luzes aqui, aí escurece tudo lá. Assim é com o mundo. O mundo ainda tem alegria de beber, de prostituir, de andar, de bagunçar, porque a alegria da igreja está refletindo sobre lá. Por mais que não seja a luz deles, a luz é nossa. Mas a luz resplandece nas trevas, não diz o texto? Por isso que o texto está dizendo, não se põe a lamparina escondida. Coloca ela em cima, porque ela ilumina as trevas. Então eles ainda têm um pouquinho de prazeres, nos prazeres do mundo, por causa da luz que está aqui. Agora, quando a igreja for tirada, aí a escuridão é total. Eles vão perder o prazer. O mundo perderá o prazer de viver. Hoje as pessoas têm o prazer de viver. Na grande tribulação, querem morrer. Perde o sentido. A vida perde o sentido para eles. Agora, imagine vocês. O arrebatamento da igreja do Senhor, ele trará um caos para o mundo. Porque só assembleianos são quase 30 milhões de assembleianos. Vamos dizer assim que todos os assembleianos vão ser arrebatados. Eu queria que todos os assembleianos fossem arrebatados. Mas não depende da gente, depende da sua fidelidade a Deus. Então são mais de 30 milhões. Agora, as outras denominações sérias, que também pregam a palavra, que serão levadas. Irmãos, no momento, a gente não sabe qual que é o horário do arrebatamento. Vamos dizer que seja no horário de rush. 7 da manhã que todo mundo está no trânsito. Os carros ficarão sem seus motoristas. As aeronaves que existem cristãos pilotando perderão o controle. As naus, os navios no meio dos oceanos, que são muitos navios que rodam esse mundo aí, de diversos países que existem, mais de 180 países. Eles perderão o seu controle. As fábricas que os irmãos trabalham lá, elas ficarão sem controle. Haverá um caos no trânsito. Em todo o mundo. Haverá um caos nos rios, nos mares. Em todo o mundo. Nas fábricas do mundo inteiro. Que há cristão no mundo inteiro. E as pessoas então entrarão em pânico. Vocês lembram do hino que dizia, onde está esse povo brasileiro? Isso é verdade. As pessoas sentirão falta de vocês. Sentirão falta da igreja. E ninguém sabe explicar aonde estarão esses crentes. O diabo já prepara uma resposta para dar para o mundo, para o choque não ser maior. E faz horas que ele vem preparando uma resposta para o mundo. Já cantava Joel Jonas.
quando ele disse que o povo subirá e as pessoas vão dizer, foi disco voador. Ele fala, mas não foi não. Jesus virá de novo, vou arrebatar seu povo. Quando vocês verem a mídia enfocando muito as notícias sobre a ufologia. Mas o que é ufologia? É os estudos dos fenômenos sobrenaturais. Os OVNIs, piorou agora. O que é OVNIs? Objetos voadores não identificados. O tal de disco voador, o tal de ET, que as pessoas dizem que há. Então já há uma revista. Se você chegar na banca de revista e falar assim, eu quero uma revista da ufologia, ele vai te dar. Aí ali você vai saber sobre discos voadores, sobre ETs, sobre extraterrestres. Já há pessoas dizendo que observaram discos voadores. Fernando Henrique, quando presidente, ele disse que estava viajando num voo, quando ele viu diversos discos voadores voando do lado deles. E ele então ligou para o oficial e disse, algum caça está fazendo a escolta presidencial? Ele disse, não, senhores, então é objetos voadores, discos voadores. Saiu no noticiário. Os programas vez por outro. Por quê? Porque será a resposta que o mundo dará. Aonde estão esses cristãos? Sumiram. Quem que levou? Os discos voadores. Foram para outro planeta. Tem uma disciplina que o mundo estuda, chamada Nova Era. Eles estão dizendo assim, que nós estamos vivendo sobre a era de Aquários. Mas existe um povo que não se adequa à era de Aquários. Por quê? Porque o povo é contrário à ciência, é contrário ao aborto, é contrário ao homossexualismo, células-tronco, é contrário à liberação da maconha, é contrário a uma série de coisas que a igreja discorda porque a Bíblia reprova. Então ele diz, esse povo não se adequa ao avanço, à era de Aquário. Então eles têm que ser tirados. E quem tirará? No momento certo, os objetos voadores levarão essas pessoas. Então será a resposta que o mundo dá para amenizar. Porque a aflição, as questões, os noticiários darão notícia que milhões e milhões e milhões de pessoas sumiram. Milhões e milhões e milhões de pessoas desapareceram, não encontram em cidade nenhuma, em lugar nenhum, em caverna nenhuma, em floresta nenhuma. Cadê esse povo? Que a polícia, o FBI, ninguém consegue localizá-los. Desapareceram do nada. Os noticiários aparecerão. Eu estava junto com ela, dialogando com ela, de repente ela sumiu. Eu estava junto com ele, sentado, estudando, de repente eu olhei e já não... Eu vi ele desaparecer na minha frente, cadê? O que aconteceu? Será o caos. O arrebatamento, ele está prestes a acontecer. Os sinais da volta, porque os discípulos perguntaram para Jesus, que sinais haverá da tua vinda? Para eles ficarem atentos. Qual é o sinal? E Jesus começa a dizer em São Mateus, capítulo de número 24. Depois vocês leem com calma. Os sinais da volta de Cristo. Haveria guerra, rumores de guerra. Eu estava dizendo isso em sala de aula. Aí um aluno disse assim, mas guerra sempre houve, desde a época de Abraão, desde a pré-história. Mas se você abrir a Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 5, está dizendo assim, que os sinais são como as dores da mulher que está grávida. Como que é a situação da mulher que está grávida? Qual que é o sinal que ela está grávida? Chegou o mês da menstruação, não veio a menstruação. Ela fica preocupada. Não veio a menstruação. Será se eu estou grávida? Vai fazer o teste? Estou grávida. Mas ela já vai dar luz? Não vai dar luz. É um sinal da gravidez. Daqui a pouco, a barriga começa a ficar saliente, 2 meses, 3 meses. Vem os desejos, ou as ânsias. É um sinal que ela está grávida. Mas ela já vai dar a luz? Não. Simplesmente é um sinal de que ela dará luz, da gravidez. Tem umas mulheres que têm uns desejos. Minha mulher, quando ficou grávida, 1994, do Micael. O desejo dela, sabe o que era? Comer bife acebolado. E sabe quem tinha que fazer, irmão Daniel? Eu. E sabe como que eu fazia o bife? Preparava o bife, batia a cebola, o alho, colocava na frigideira, colocava óleo e tinha que botar água na frigideira e deixar fervendo. Até a água evaporar, ficava só o óleo, aí chiava, aí trazia, e comia. E não tinha carne que dava, meu irmão. Eu não tinha dinheiro. Eu falei, por que o desejo dela não foi igual ao das minhas irmãs? Comer barro, tijolo, que...
Mas era carne caro, meu irmão. Que sofrimento, 3 meses de sufoco. O salário ia tudo para esses bifes dela aí. Né? Micael saiu que não podia ver nem bife, rapaz. Tu vai falar bife, ele corria quando era pequeno. Então, mas já vai dar luz? Não vai. Daqui a pouco a barriga está grande, as contrações, né? Quando beira os 9 meses, as contrações aumentam, os incômodos aumentam, o neném já mexe. Quando estoura a bolsa, né? Corre que já vai nascer o menino. Agora sim já vai nascer. Então, quer dizer, quando se aproxima para dar a luz, os sinais eles se intensificam. Os sinais se intensificam, os incômodos, as dores, o menino embaixo. Vai se intensificando até dar luz. Quando a Bíblia faz essa comparação dos sinais da volta de Cristo aos sinais da que está grávida, ele está dizendo isso. Vai se intensificar os sinais que ele disse que precedem a volta. Quais são os sinais? As guerras. Mas essas guerrinhas ali do Afeganistão matou mais do que a Primeira Guerra Mundial e do que a Segunda Guerra Mundial. Mais essas guerrinhas do Oriente. Quer dizer, intensificou o volume de guerras. E guerras todo dia no Oriente. A fome é um sinal da volta de Cristo. Pestes. Meu irmão, nós acabamos de sair. Eu lembro quando, em 1985, surgiu a SIDA-AIDS. Não é uma SIDA não, é uma sigla. SIDA-AIDS, né? Síndrome de imunodeficiência adquirida, né? Que era a AIDS. Não tinha cura. Espantou o mundo. Meu Deus, que doença, não tem cura. As pessoas vão secando até morrer. Cazuza morreu de AIDS, tantos outros morreram. Aí, de repente, já não era mais a AIDS. Era o ebola. Surgiu o ebola, mata desde 24 horas. E veio intensificando. Daqui a pouco o câncer, e dentre outros. Daqui a pouco era o Covid-19. Então, quer dizer, essas doenças vão se intensificando como sinal da volta de Cristo. E a Bíblia diz assim, que a gente deve estar atento a esses sinais. A igreja não pode dormir. Porque o texto da Bíblia fala assim, olha, que o Filho do Homem, ele virá em uma hora em que não penseis. Quando a gente não estiver pensando, não estiver relaxado, quando vocês não estiverem ouvindo mais mensagens sobre o arrebatamento. Quanto tempo faz que você não ouve e ensina mensagem sobre o arrebatamento? Antigamente, as Assembleias de Deus, a história dela, as mensagens, era chamado o quádruple do Evangelho. Os pioneiros pregavam até 1950. Qual que era a mensagem? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. As primeiras igrejas que meu pai construiu, colocava lá, Jesus Cristo breve virá. Ou na frente, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou então, Jesus Cristo salva, cura, batiza e em breve voltará. Eram as mensagens. O primeiro pastor que começou a pregar, porque antes as Assembleias de Deus não aceitavam os rádios. Quem comprava um rádio tem que excluir o rádio. Por quê, pastor? Porque o inimigo vem pelas ondas sonoras. Aí ele sai no seu rádio dentro da sua casa, repreende a caixa do diabo. As pessoas eram ignorantes, isto é, falta de conhecimento sobre o aparelho. Aí chegou o pastor Laurêncio Ols. Aí disse assim, então é a caixa do diabo? Se é. E por que a gente não toma essa caixa dele e fica para nós? Porque daí Deus vem nas ondas sonoras e sai dentro da sua casa com a mensagem do Evangelho. Aí ele, pastor, como que a gente faz? Aí o pastor Laurêncio Ols, um americano, disse assim, a gente vai no rádio, faz o programa. Enquanto você prega para 100, 200 pessoas, o rádio prega para 200, 300 mil. Como que não fazer? Vamos fazer o programa. E Jesus vai na zona sonora, vai cair na casa das pessoas. Aí liberaram o rádio. Aí ele fez o primeiro programa, Voz das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. E ele pregou, ele fez 150 programas. Esses programas eram 150 mensagens. E essas mensagens, todas elas terminavam com o arrebatamento, com a volta de Jesus. Mas hoje, a Bíblia diz, o Filho do Homem virá em uma hora em que não penseis. A gente não está pensando. Está pensando no ano que vem, no emprego, na faculdade, no trabalho. Não é que nós vamos parar para isso. Não. Você continua pensando no ano que vem, pensando no emprego, na faculdade, no seu trabalho, mais preparados para o arrebatamento, olhando os sinais na política,
Ah, mas o Bolsonaro vai ganhar de novo e vai melhorar. A Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Como que vai melhorar, meu irmão? Ah, sinais na economia, sinais na saúde, sinais na igreja. A multiplicidade de religiões é um sinal da volta de Cristo. O pentecostalismo, as primeiras igrejas do Brasil que eram pentecostais, era a Assembleia de Deus e Cristã do Brasil, ambas fundadas ao mesmo período. Na década de 60, aí surgiu a Deus e Amor, aí surgiu Brasil para Cristo e mais uma outra. Na década de 80, aí surgiu as chamadas neopentecostais, as igrejas mais novas, Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça e milhares de outras. Hoje em dia o Brasil tem milhares de igrejas, E a Bíblia diz que isso é um sinal da volta de Cristo. E a gente não percebe que isso é um sinal da volta de Jesus. Então temos que estar percebido para o sinal da volta de Cristo. Porque o arrebatamento vai acontecer. E a Bíblia diz que só vai subir, no arrebatamento só vai subir aqueles que estiverem fiel. Observe a parábola das 10 virgens, ela fala de uma igreja só, mas os que ficam e os que vão. Eram 10 virgens, eram 10. Eram virgem. Tinham veste de virgem, veste branca, tinham veste. Tinham lamparinas. Agora, 5 eram prudentes, tinha de sobra. E 5 eram loucas, tinha só um pouquinho. Estava dando noiva, acabou o azeite. Será que não acabou o azeite? O azeite é símbolo do Espírito de Deus. Será que já não acabou o azeite na vida de algumas pessoas? Se acabou, faça um retrospecto da sua vida. Vai ficar. Porque o azeite é símbolo do Espírito de Deus. Você lembra que no início da nossa fé, que tínhamos o Espírito de Deus, nós éramos avivados, líamos a Bíblia, orávamos, víamos no culto constantemente, evangelizávamos, queríamos ganhar o mundo inteiro. Você se lembra da sua vida assim? Das vigílias que você fazia, das orações, das visitas, da leitura, da tua intimidade com Deus, da tua participação no culto. E hoje em dia, como que é a tua participação? De vez esporadicamente eu leio a Bíblia. Só quando o pastor diz leitura oficial, aí aqui eu leio a Bíblia. Vem na escola dominical, não, melhor dormir até 10 horas. Os irmãos que ensinam lá não me convencem. E nas terça-feira também não, eu chego cansado do serviço, meu irmão, chego paz, então não vou na terça. Eu vou às vezes domingo, de vez em quando, porque é ceia. Então cuidado, porque o azeite acabou, e se o Filho do Homem chegar, é virgem, tem as vestes, tem a lamparina, mas não tem o azeite. O fervor do Espírito de Deus, então não sobe. Ficará as pessoas dessa forma. Irmãos, olha só. A Bíblia diz assim, aquele que for fiel até o fim. Mas fiel não é só na ausência de pecado, não. Fiel é na omissão do bem. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então as pessoas estão achando que pecado é adultério, é roubar, é matar, é prostituir. Mas aquele que não faz o bem, sabe fazer, ele peca. Vocês se lembram que quando vocês foram batizados nas águas, o pastor disse, você é fiel, faz promessa de ser fiel aos preceitos do Senhor Jesus Cristo, nos costumes, na doutrina, das Assembleias de Deus e da Bíblia Santa? Sim, aí você mergulhou. Aí hoje não, agora eu parei de dar o dízimo porque eu não concordo, mas você concordou. E agora discorda. E a Bíblia diz que a discordância é uma obra da carne, Gálatas 5, 18, 19. E as pessoas falham nisso, cuidado. Não é porque o dízimo salva, é porque a gente não é fiel àquilo que prometeu no batismo. É por isso. Não é que o dízimo, eu dou dízimo, agora estou salvo. Então vou dar um dízimo, vou para o céu. Não. É o propósito que você fez diante da multidão. O pastor disse, a multidão, perante a multidão, você promete? Prometo. Foi mergulhado, foi batizado. Mas depois a gente discorda, a gente é infiel. Nas ofertas, nos dízimos, não só nisso, mas na leitura da palavra, na prática da palavra, nos trabalhos da igreja, na nossa própria língua, a maledicência, a maldade, os falatórios, a fofoca, a mentira, o entristecimento de alguém que a gente causa, pode deixar as pessoas fora do arrebatamento da igreja. Então é muito sério. É a gente que não para meditar no texto que o texto sagrado está dizendo. Agora vamos para o texto da Bíblia.
O que diz o texto de 1 Timóteo, já falamos, mas o texto diz assim, a vinda de Jesus. Tessalonicenses 4:16. Deixa aberto aí para você acompanhar. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estificarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui temos o tríplice acontecimento, a tríplice relação da volta de Deus. Por quê? Porque diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. A igreja ouvirá. O alarido é o alarme. A igreja ouvirá o alarme, a chamada para vir. Mas só a igreja. Nós ouviremos. O alarido, a chamado. E nós seremos arrebatados pelo Espírito. A encontrar o Senhor nos ares. Ele não vem na terra, ele vem nos ares. O texto diz, a encontrar o Senhor nos ares. Ele vem e nós vamos ao encontro dele. Mas ele disse assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Isso aqui é para Israel, que ficará. Eles ouvirão a voz do arcanjo. A trombeta, ela dava um sonido para os soldados se ajuntarem para irem para a guerra. Ela tinha um som. Eles reconheciam o som de ir para a guerra, o som de batalhar, de marchar e o som de parar. O som de descansar. Era o momento do Oriente com os soldados. Então, quando a trombeta tocava, os soldados poderiam estar dormindo. Corriam, rapidão se arrumavam e estava no exército para marchar. Israel ouvirá o som da trombeta. Só vai subir com a igreja se o israelita aceitar Jesus. Não adianta ele ser judeu, ler a Bíblia. Se ele quiser subir no arrebatamento, para deixar de ser israelita, ele tem que aceitar Jesus, aí ele sobe com a igreja, que ele vai fazer parte da igreja. Mas se não, a trombeta é para eles. E quando que eles ouvirão as trombetas, nós vamos explicar mais na frente. Com o mesmo Senhor, sei lá do céu, com alarido para a igreja, com a voz de arcanjo para Israel. E com a trombeta de Deus. Quando que é isso? É na volta em glória. Que Jesus nós fomos arrebatados, o tribunal de Cristo, aí vem as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, nós estivermos no tribunal de Cristo para julgar as obras, receber presente pelas obras, não é um tribunal para condenação. Aí viremos a boda do Cordeiro, que é ceiar na grande ceia. Enquanto isso, aqui na terra, terá o período de 7 anos de grande tribulação. Findou o período de 7 anos, Cristo volta em glória com a igreja e os anjos, para implantar o reino. Aí ele vai separar Israel e os inimigos do Evangelho, que a Bíblia chama nações bode, das nações ovelha. Vamos explicar depois, ler o texto para vocês entenderem sobre isso. Agora, o texto continua dizendo, em relação à igreja, quando o alarido tocar, a igreja do Senhor, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Por quê? Porque o nosso corpo será incorruptível, o nosso corpo será imortal. O corpo incorruptível, ele não se corrompe, não envelhece, não adoece, a memória fica 100%, você guarda tudo que lê. Imortal, no sentido de não morrer célula, não morrer a morte. É o corpo, o texto fala assim, é o texto que diz, é Filipenses, capítulo 3 e versículo 21, fala que o Senhor transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Como era o corpo glorioso de Cristo? Os discípulos estavam fechados dentro do ambiente e ele entrou, as paredes já não param mais o corpo transformado. Ele entra ou sai pelas paredes, pelo chão, pelo fogo. E o nosso corpo será assim, como o dele, o texto está dizendo aqui, Filipenses 3:21. E os mortos que morreram em Cristo também serão assim, corpo transformado conforme o corpo de Cristo. A igreja subirá. Agora os ímpios continuam aqui. Para Israel, como que é para Israel? Para o povo escolhido, a vinda do Senhor é predicada para cumprir as profecias que dizem a respeito do ressurgimento, da conversão, do estabelecimento da paz e do poder de Israel.
O texto da Bíblia diz assim, ó: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e repararei as suas aberturas. Tornarei a levantar as suas ruínas. Edificarei como no dia de Davi, da antiguidade. Porque Israel, depois da grande tribulação, vai listar resumidamente. Hoje em dia, o povo de Israel, ele já não tem mais as terras prometidas por Deus para Davi, para Salomão. Salomão tinha um território grande. Hoje resumiu-se talvez 13% daquilo que Deus prometeu das terras, que a Bíblia diz os limites das terras. Então é nesse tempo que Deus vai restaurar de novo as terras para Israel, no milênio. No milênio. Agora, para as nações, no caso das nações, a volta do Senhor é predicada para consumar a destruição do presente sistema político. Vocês se lembram que Daniel, o rei Nabucodonosor, teve uma visão. E a visão que ele teve era uma estátua, cabeça de ouro, os braços e peitos eram de prata, o ventre era de cobre, as pernas de ferro, os pés, os dedos, metade de barro, metade de ferro. De repente ele viu uma pedra cortada sem mão, foi cortada uma pedra e ela veio voando, caiu nos pés da estátua e toda a estátua criou um monturo. E na visão a pedra foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e encheu a terra. Isso são palavras proféticas. A cabeça de ouro é símbolo do reinado de Nabucodonosor, já aconteceu. Os braços e os peitos que eram de prata, era símbolo de dois reinos que dominaram junto, a Média e a Pérsia. Já aconteceu. O ventre, que era o símbolo da Grécia, o ventre de cobre, já aconteceu. As duas pernas de ferro era símbolo do reinado da Roma. Roma que foi dividida em Roma Oriental e Roma Ocidental, as duas pernas. Agora, os pés de barro, os dedos, parte barro e parte ferro, é símbolo do governo do anticristo que ainda surgirá. E a parte barro e a parte ferro é porque ele começa com a democracia, que é o barro, que é maleável, e termina com a ditadura, que é o ferro, que é rígido. Agora, o texto fala que a pedra foi cortada, atingiu os pés e virou monturo, e a pedra cresceu. Então, quando Jesus Cristo vier para julgar as nações, logo após a grande tribulação, então ele vai destruir esse império do anticristo, o império político, o império econômico, o império religioso, e ele estabelecerá o seu reino. Porque todos os reinos do mundo não governam com equidade, não governam com seriedade. Todos os governos do mundo são corruptos. Todos os governos do mundo são imoral. Todos os governos do mundo praticam a injustiça social, a desigualdade social. É o engano e a mentira. Não tem um governo sequer que rege com equidade. Então Jesus Cristo destruirá esse sistema político mundano, corrupto, para estabelecer o seu reino, que é um reino com equidade. Um reino onde todos terão um salário digno, terão moradia, terão casas, terão emprego, saúde, a paz se estabelecerá. Nós vamos falar ainda sobre isso. É o milênio. Por enquanto nós estamos falando sobre o arrebatamento de Cristo, a volta do Senhor Jesus. É interessante que a Bíblia, ela diz assim sobre o arrebatamento, comparando ao casamento. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 virgens estavam prontas. As 5 eram loucas, 5 prudentes. Estavam esperando o noivo. Aí de repente o noivo vinha e o amigo do noivo correu e disse para elas. Aí vem o noivo, saíres ao encontro. Quando a Bíblia apresenta o arrebatamento ao casamento, não é o casamento brasileiro, é o casamento judaico. A Bíblia está se baseando na cultura judaica. Como que era o casamento judaico? Os jovens se enamoravam, aí marcavam o dia do casamento. E como que era a festa? A festa era na casa do pai. Os convidados vinham e montavam as barracas para ficar na casa do pai, porque era 7 dias de festa. Os convidados montavam as barracas para ficar 7 dias, comendo, bebendo e farriando. E o noivo tinha que trazer a noiva para dentro da tenda do pai. Dentro da tenda do pai já tinha o quarto dele com a cama e tudo. Marcou o dia do casamento, a noiva ficava com as suas donzelas, as suas amigas, todas elas de branco, vestido de noiva, lá na casa dela. O noivo na casa do pai, onde estava preparado já a festa. Aí, qual que hora que vai ser o casamento? 7 horas. Então o noivo, 6 horas, ia buscar a noiva junto com os amigos. O noivo vestido de noivo e os amigos também. A noiva vestida de noiva e as amigas também. Ele ia até a metade do caminho,
parava na metade do caminho e dizia para os amigos, vai lá buscar a minha noiva. E os amigos chegavam na casa dela e diziam, o noivo já chegou, vamos ao encontro. Aí a noiva com as amigas vinha encontrar o noivo na metade do caminho. Ele beijava ela, trazia para dentro do arraial. Chegava lá, estava a festa dos convidados. Aí todo mundo batia palma e ele fazia o casamento. E enquanto a festa acontecia lá fora, ele ia para o quarto, para o ato conjugal. E se a moça fosse virgem, ele tinha que apresentar o lençol manchado de sangue. E as pessoas aplaudiam. Se ela não fosse virgem, ela ia para o paredão. E acabava a festa e terminava em morte. Mas às vezes o noivo gostava da noiva. E descobria que ela não era virgem. Então ele dava um corte na mão, molhava o lençol para salvá-la, porque ele queria ela. Então esse era o casamento judaico. Se você observar o casamento de Isaac, foi assim. Abraão chamou Eliezer, que era amigo do noivo. Ele disse assim, vai lá e busca uma noiva para mim. Foi Eliezer, os amigos. Chegou lá e encontrou Rebeca tirando água, e ela tirou água para ela, para Eliezer, para os camelos dos amigos. E ela se preparou, vestiu o vestido, veio ela e as amigas dela. Lembra o texto lá? Isaac na casa do pai, esperando a noiva. E todo dia ele ia para o monte orar e dar uma espiada. Minha noiva está vindo. 40 anos de idade ele tinha. Aí um dia ele olhou e viu ela. E ela olhou e viu ele. E ela disse para Eliezer, quem é que é aquele? E Eliezer disse, aquele é o noivo. E ele olhou e disse, então é ela, eu vou ao encontro dela. E foi ao encontro de Rebeca. E encontrou ela na metade do caminho, trouxe para dentro da tenda do pai. Aí o texto diz assim, e assim Isaac foi consolado com a morte da sua mãe, porque entrou na sua vida a noiva, a Rebeca. Então, da mesma forma, meu irmão, a igreja do Senhor, nós estamos aqui, a noiva somos nós, estamos preparadas. O amigo do noivo é o Espírito Santo. Observe que Isaac, ele deu presentes para Rebeca, deu umas vestes de noiva, deu colares, deu pulseira de ouro e preparou a noiva. Observe que o Espírito Santo está preparando a noiva, dando nós joias, os dons espirituais, o fruto do Espírito, as vestes da salvação, a aplicação no azeite para ter a lamparina aceita, a sua vida cheia do Espírito de Deus, pronta para quando o amigo do noivo disser, aí vem o noivo. Enquanto lá o noivo, o Senhor disse assim, eis que eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, está preparando as tendas para os convidados, os anjos, as trombetas tocando na casa do Pai. Ele disse, virei outra vez. E quando ele vier, o amigo Espírito Santo vai bradar, como diz o texto. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Qual que é o alarido? Do Espírito dizendo, aí vem o noivo, saí-lhes ao encontro. E nós vamos subir e encontrar na metade do caminho como Isaac encontrou na metade. Como o texto diz, encontraremos o Senhor nos ares. Oh Espírito de Deus, ao encontro da noiva com o noivo, da igreja com o seu Salvador. E ali será bênçãos divinas, bênçãos do Espírito Santo de Deus. Agora observe uma coisa, irmão. Observe que toda noiva, ela é bonita. Ela pode ser a moça mais desajeitadinha que for, mas no dia do casamento, né, ela fica bonita. Se ela tem um cabelinho mais ou menos, eles metem a chapinha e aí fica bonita. Coloca uma rosa e pá, e a moça fica bonita. A noiva com o vestido fica... Pode observar que no dia do casamento, as pessoas, elas chegam com o noivo, cumprimentam, ele está bonito, ele não está feio. Terno novo, gravata, borboleta, cabelo penteadinho. Aí a turma chega, mas já descarta. Fica carendo, cadê a noiva? Não chegou? E está na hora. Chega 8 horas. E cadê? Daqui a pouco alguém chega ali e fala para o músico, chegou ela. Marcha no oficial. De repente, tchan, 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 tchan. Alguém levanta, cadê? E abre que lá vem a noiva. E quando ela sai de trás daquele negócio que aparece, todo mundo... Ai, mas ela é linda. Olha o cabelo. Olha o tamanco. Olha o buquê de flores. Olha a vestimenta. E a foto. E a selfie. Meu Deus, a noiva é que chama a atenção. Agora o texto sagrado diz exatamente isso. Que os anjos, lá no Salmo, capítulo de número 24, que o texto diz assim, levantai-vos, ó portais
eterno, e entrará o Rei da Glória. Aí a pergunta, quem que é este Rei da Glória? Fala, o Senhor forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Isso já cumpriu. Foi quando Jesus foi assunto ao céu, que ele foi entrando na glória, a voz dizia, o Senhor forte e poderoso, porque venceu a morte, venceu o diabo, venceu tudo, então ele é forte e poderoso. E os anjos ficaram do lado e outro com as trombetas, tocando para o Rei da Glória entrar. E ele entrou, tomou a sua glória, assentou à destra do Pai. Mas o salmista continua dizendo, na segunda vez, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Aí a pergunta, quem que é este Rei da Glória? Aí muda. Não é mais o Senhor forte e poderoso. Fala assim, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. É o arrebatamento. Os exércitos somos nós somos soldados de Cristo. Paulo compara nós com soldado. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação. É o soldado que vai entrar no arrebatamento da igreja. E lá os anjos vão estar para lá e para cá tocando. E quando eles verem a igreja com as vestes da salvação, quando eles verem a igreja preparada, bonita, adornada, com os dons espirituais, com frutos do Espírito, glorificando, exaltando, os anjos vão dizer, é bonita a igreja. A noiva de Cristo é bonita. Ela terá o resplendor da glória. Ela terá as vestes da salvação. E nós vamos entrar nas mansões celestiais. Agora vejam, irmãos, o texto da Bíblia diz assim, quando a gente chegar ali, o próprio Deus, Ele vai enxugar dos nossos olhos a lágrima. Aquela lágrima que chorou por causa de um parente que foi perdido no Covid. Aquela lágrima de uma doença que te atormentava dia e noite. Aquela angústia por falta de recurso. Aquela angústia por uma aflição da alma. Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. E o texto fala assim, ali não haverá mais pranto, ninguém vai mais chorar lá. Ali não haverá mais dor, ninguém sentirá dor, nem tristeza, alegria e glória para sempre no arrebatamento da igreja. Aleluia, será a volta de Cristo. E quando o Senhor Deus, Ele coloca esses textos no nosso coração, é porque a igreja precisa se preparar. Nós precisamos se preparar. O momento é agora. Se Jesus Cristo vier hoje e a gente ficar, meu irmão, aí não tem segunda chance. Ah, mas na grande tribulação fala que haverá salvação. Eu já disse para vocês que o próprio Deus enviará o espírito do erro, para que as pessoas creiam no espírito do erro. E vai que você é um que vai crer nos milagres que o anticristo vai fazer. O falso profeta vai fazer uma imagem e vai dizer, fala a imagem vai falar, vai se movimentar. Todo mundo vai dizer, ele é o Messias, vai se adorar. Vai que você é um desses. Então, eis aqui o dia aceitável. Eis aqui o dia da salvação. O dia de se consertar é hoje. O dia de renovar suas forças é hoje. De fazer propósito com Deus é agora. De se preparar é agora. Enquanto o arrebatamento ainda não aconteceu.